Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã, meus irmãos, que todos nós possamos iniciar o nosso dia com um coração em paz, com um pensamento elevado a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, de mais um amanhecer em nossa existência terrena, que o nosso coração também esteja voltado a Jesus, para que o Cristo possa estar presente em nosso coração e que cada palavra, cada atitude, cada pensamento nosso possa refletir os ensinamentos do nosso amado Mestre Nazareno. Por isso, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que estamos aqui, começando a nossa reflexão desta segunda-feira, compartilhando com todos nós uma fala de Jesus. Mas é uma fala do Cristo que nós temos que ter muito cuidado ao buscar compreendê-la. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso daqui. Então vamos juntos ler o que Jesus nos diz e que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. O Cristo diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus amados irmãos, pode soar um pouquinho estranha essas palavras e saber que elas são de Jesus, não é mesmo? Afinal, foi o Cristo que nos ensinou sobre o amar a todos. Jesus viveu e nos ensinou o amar a todos sem distinção. Então pode soar um pouco estranho quando nós lemos aqui que Jesus está dizendo: olha, quem ama o pai, a mãe ou os filhos mais do que ao Cristo não é digno dele. Mas, meus amados irmãos, realmente essas palavras de Jesus, elas devem ter um cuidado ao serem estudadas, interpretadas e compreendidas. Não só essas, mas como todos os ensinamentos do Cristo. Allan Kardec, aliás, na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, ele irá compartilhar conosco exatamente sobre este cuidado. O cuidado quando se busca compreender, ler e estudar as palavras de Jesus, para que nós possamos penetrar a alma do ensinamento dele, o fundo moral, e não ficarmos presos na forma da palavra. Allan Kardec até mesmo nos lembra que na época de Jesus, vejamos que a linguagem ela era ainda muito limitada, as palavras eram limitadas. Hoje em dia, já nos desenvolvemos um pouco mais. Temos, como diz, palavras para mais significados, mais amplos, vai mudando. Mas na época de Jesus isso era diferente. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que nós lermos, estudarmos um ensinamento do Cristo, é imprescindível que nós tenhamos o olhar do coração ali naquele momento também. Que nós possamos compreender que tudo que Jesus viveu e nos ensinou, sobretudo, tem o fundo do amor para nós. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho que muito nos ama. Cristo, ele cuida de todos nós. Então, todos os ensinamentos dele, meus irmãos, é com o fundo de amor para a gente. Por isso, quando Jesus diz exatamente este versículo que nós lemos aqui: quem ama um pai, a mãe ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quando Jesus diz isso, nós podemos, dentre tantas as interpretações e considerações deste versículo,
compreender que Jesus está estendendo aqui um convite para todos nós, para nós colocarmos o Cristo sempre à frente em nossa vida. Jesus não está dizendo para a gente não amar nosso pai, não amar nossa mãe, não amar nossos filhos. Jesus não diz isso. Mas ele está ele está nos convidando para nós, ao amarmos a todos, sem distinção, termos respeito a todos, sem distinção, lembrarmos-nos de colocar Jesus sempre à frente. Pois Jesus, ele é quem nos guia. Pois o Cristo é quem nos mostrou o caminho para que nós seguíssemos para nos aproximar do reino de Deus. Não foi Jesus que nos disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus nos convida a colocá-lo à frente para que a gente possa seguir neste caminho, amando a todos, sem distinção. Mas em primeiro lugar, aqui como nosso guia, como nosso exemplo, como aquele que traz os ensinamentos para a nossa renovação, colocarmos Jesus, meus irmãos. Por isso, meus amados irmãos, eu sigo aqui hoje as palavras de Allan Kardec na nossa passagem que está inspirando a nossa reflexão, a passagem do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Eu sigo aqui as recomendações de Allan Kardec, quando ele nos diz cuidado ao interpretar os ensinamentos de Jesus, não levar ao pé da letra, mas compreender o fundo moral de amor que Jesus traz em todos os seus ensinamentos. Por isso, exatamente aqui, este ensinamento de Jesus não tem nada de estranho, meus irmãos, mas tem aqui um fundo moral precioso, que é um convite para todos nós colocarmos Jesus à frente em nossa vida. Por isso, hoje, fica esta reflexão, este questionamento para nós fazermos para nós próprios. Estamos colocando Jesus à frente em nossa vida? Jesus está sendo o nosso guia, o nosso modelo, antes das nossas decisões, antes dos caminhos que escolhemos, antes das nossas atitudes. Estamos colocando Jesus como um modelo para a gente buscar seguir? Pensemos sobre isso, meus irmãos, e vamos encerrar com o coração em Cristo a nossa reflexão dessa segunda-feira. Meus amados irmãos, eu convido a todos para termos hoje um dia de muita paz, uma paz em Jesus, colocando o Mestre Nazareno à frente sempre da nossa vida, porque Ele é quem está nos guiando para mais perto de Deus. Meus irmãos, lembremos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.